Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui para ministrar mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. Hoje é a aula número 3, que tem por tema a origem do nosso planeta e a origem da vida. É uma das aulas do início do curso da Escola de Aprendizes, que fala sobre origens. Então, a aula anterior vocês devem ter visto a origem do universo. Hoje nós vamos ver a origem do nosso planeta e a origem da vida. E nas aulas subsequentes será abordado a origem da humanidade e a origem da civilização humana. Então, eu vou hoje falar sobre a formação do nosso planeta e a origem da vida. E, apesar do pouco tempo que eu tenho disponível, eu quero trazer as informações que lhe permitam ter uma ideia melhor, né, de como as coisas aconteceram desde o início dos tempos. Bem, como vocês viram na aula anterior, o nosso universo começou há 13,8 bilhões de anos, aproximadamente, com uma grande explosão. Por isso o nome Big Bang. Ou seja, 13,8 bilhões de anos, tudo que conhecemos hoje, em termos de galáxias, planetas, estrelas, estava tudo condensado em um único ponto. Até que, de repente, sem um motivo aparente, tudo começou a acontecer. A matéria, né, começou a surgir. Nós vemos aí, né, o início da manifestação do divino se manifestando através da matéria, através do universo que nós conhecemos. A ciência moderna consegue explicar milésimos de segundo após essa explosão, e consegue estender essa explicação até os tempos de hoje. O que a ciência não consegue explicar é o que aconteceu para que houvesse esse Big Bang, ou seja, o tempo zero, a ciência não sabe como explicar. Nós, espíritas, por acreditar no divino, no eterno, é uma das bases da nossa doutrina, nós atribuímos ao divino esse start inicial. Bem, esse slide, né, pode nos dar a impressão que o universo seria um cone, mas não. A forma melhor de nós visualizarmos o universo é uma bexiga. Então, imaginemos que no tempo zero, essa bexiga era um ponto. E a partir desse tempo zero, ela começa a se expandir e começa, então, na superfície dessa bexiga, a aparecer todos os objetos cósmicos que nós conhecemos. Então, começam a aparecer as galáxias, as estrelas, os planetas e tudo mais. Até os dias de hoje. E nós percebemos, isso é fato para a ciência moderna, que as galáxias se distanciam umas das outras. Que o universo está em expansão. Então, se nós sabemos a razão de distanciamento por unidade de tempo, que as galáxias se separam, fazendo uma regressão no tempo, até o instante que estava tudo num único ponto, a gente acaba chegando, então, nos 13,8 bilhões de anos. Então, a melhor visualização do nosso universo é uma bexiga, que hoje
se expande a 13,8 bilhões, de tal forma que na superfície dessa bexiga atual, que é o nosso universo, nós temos todas as galáxias, estrelas e planetas, e que ela continua em expansão, em crescimento, então continua as galáxias, estrelas e planetas se afastando uns dos outros. É essa a ideia moderna. É assim que se formou o nosso universo conhecido. O nosso sistema solar, ele se formou a partir de uma explosão de uma estrela mais antiga. O nosso sistema solar, calcula-se hoje que tem aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos. Ou seja, ele tem praticamente um pouco mais de um quarto do tempo do universo. Em outras palavras, a nossa galáxia, que surgiu por volta, né, não tem um tempo muito certo, mas hoje imagina-se na literatura que ela surgiu há 8 bilhões de anos, com a forma que tem hoje. Na verdade, ela deve ter se iniciado a sua formação há 10, talvez 12 bilhões de anos, e há 7 bilhões de anos a nossa galáxia ganhou a forma que tem hoje. E o nosso sistema solar começou a se formar por volta de 4,5, 4,6 bilhões de anos, ou seja, a nossa galáxia já existia há quase ao dobro desse tempo. E o nosso sistema solar foi um resultado de uma explosão de uma grande estrela. Como sabemos disso? Porque é o processo que nós já observamos de formação de outros sistemas do nosso universo. Então, essa estrela era muito mais massiva, muito maior que o Sol, e ela tinha, então, um tempo de vida bem inferior, né? Normalmente, essas grandes estrelas têm um tempo de vida que gira em torno de milhões de anos, no máximo 1 bilhão de anos. Aí, quando ela atinge o seu ponto crítico, ela explode, e dos restos dessa explosão forma uma grande nuvem molecular, composta de diversos átomos. Por efeito da gravidade, esses aglomerados moleculares começam a se adensar, e, no caso do sistema solar, né, formou-se, então, um grande adensamento molecular no centro, que deu origem ao Sol, e na periferia nós temos as outras aglomerações que deram origem aos planetas, aos satélites. Então, imagina uma grande nuvem resultante da explosão de uma estrela maior. O tempo passa, a matéria vai, né, os aglomerados moleculares atômicos vão se unindo e vão formando, né, esferas. Quando atinge-se um ponto crítico, a estrela se acende, começa então a fundir, né, hidrogênio em hélio. Se a estrela for maior, acaba até em outros elementos mais pesados, e começa então a irradiar energia. Os planetas também, girando em torno dessa massa maior, vão se esfriando, tomando um formato esférico, girando então no plano dessa nuvem. Os cometas também surgem daí, os asteroides, todos eles girando, né, em torno da estrela maior, que está em combustão. É comum os sistemas estelares terem mais de uma estrela, porque mais de um corpo entra em fusão, entra em combustão.
No nosso caso, Marte, por exemplo, acredita que se ele tivesse, de acordo com os cálculos, 10%, um pouco de massa a mais, ele também teria entrado em processo de fusão e nós teríamos, então, hoje, 2 estrelas em vez de uma só. Porque Marte também seria mais uma estrela. Marte não, Júpiter seria mais uma estrela. Mas não foi suficiente, então ele ficou como um planeta mesmo. Para ser um planeta, de acordo com a definição astronômica moderna, ele tem que ter um formato esférico, ele tem que girar em torno de sua estrela, e ele, em sua órbita, não pode ter mais nenhum outro objeto, né, que faça parte dessa órbita. Então, todos os planetas têm que seguir essas 3 regrinhas, e por isso Plutão foi rebaixado, porque na órbita de Plutão você tem vários outros objetos que também percorrem a mesma órbita que Plutão. Então, por isso ele foi rebaixado a um planeta anão. Ele deixou a classe de planetas para fazer parte, então, da classe de planetas anãos. Então, nosso sistema solar se formou a 4,5, 4,6 bilhões, proveniente de uma explosão de uma outra estrela muito maior. O nosso Sol ainda tem, acredita-se hoje, mais 4,5 bilhões de anos para queimar. Como ele é uma estrela menor, né, ele vive mais. Essa é a regra do universo. Quanto maior a estrela, menos tempo ela vive. Então, essa estrela que deu origem ao Sol, ela deve ter existido por um tempo aí de 1 bilhão de anos, aproximadamente. Ela explodiu quando queimou todo o seu combustível, e dos restos da nuvem estelar que foi gerada pela sua explosão, formou-se o sistema solar, provavelmente outros sistemas estelares também. E no nosso sistema solar, o nosso planeta surgiu a partir dessa nuvem. Ou seja, o nosso planeta não é uma parte do Sol que se desprendeu. Na verdade, o nosso planeta se formou ao mesmo tempo que o Sol. Só que pelo fato de ele ter uma massa muito menor, ele, então, se tornou um planeta e não uma estrela. Aqui nós temos, nesse slide, né, em proporção, os planetas internos, os planetas sólidos, tirando Plutão, que hoje não é mais um planeta, é um planeta anão, da classe anão. Os outros 4 planetas, pela ordem de afastamento do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, nas suas respectivas dimensões, todos planetas sólidos. Plutão também é sólido, só que ele está muito mais distante. Ele não está na área habitável ou não está na região dos planetas internos. Ele faz parte de um planeta anão que está na parte externa, né, da órbita solar. Aí nós temos aqui os planetas externos, pela ordem de afastamento, né? Nós temos aí Júpiter, né? Saturno, Urano, Netuno e, por último, Plutão, que, como eu falei, foi rebaixado a planeta anão. Os 4 planetas aí maiores, reparem que a Terra é muito menor que Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são todos planetas gasosos, ou seja, ainda não existe uma litosfera, uma crosta terrestre como tem o nosso planeta e os planetas internos. Eles são conhecidos como planetas externos, estão fora da zona habitável e são gasosos. O Plutão é o último, em termos de distanciamento, é aquele que está mais longe do Sol, e ele é muito pequeno. Né? Ele é aproximadamente o tamanho da nossa Lua. E na sua órbita nós temos outros objetos que fazem com que ele, então, não possa ser classificado como planeta. Ele é esférico, ele gira em torno do Sol, então ele atende as 2 primeiras
características que o planeta tem que ter, mas o terceiro requisito ele não atende, porque na sua órbita tem outros objetos, né, que também acompanham a trajetória dele em torno do Sol. Repare, então, que Júpiter, né, apesar de ser bem menor que o Sol, ele é bem maior que os outros planetas. Então, se ele fosse um pouco maior, acredita-se que talvez com 10% a mais, ele já poderia ter se tornado uma segunda estrela. Existem estrelas um pouco maiores que Júpiter, por isso que acredita-se que isso seria possível. Sol não é uma estrela grande. Da mesma forma que o Sol, né, parece nesse slide, né, muito maior que os outros objetos do nosso sistema solar, a Terra, por exemplo, é uma bolinha quando se compara com o volume da esfera do Sol, o Sol, né, acaba virando uma bolinha quando comparado com outras estrelas. A gente tem uma ideia de como os objetos estelares são grandes. Só que essas estrelas, que são muito maiores que o Sol, de tal forma como eu coloquei que o Sol vira uma bolinha perto delas, elas têm uma vida ativa, né, como estrela muito pequena, comparativamente com o Sol. Enquanto que o Sol, acredita-se que tem combustível para queimar de 9 a 10 bilhões de anos, e já queimou 4,5, que é a idade do nosso sistema, tem estrelas, né, muito maiores que vivem milhões de anos, as que têm mais sorte, 1 bilhão de anos. Então, o nosso planeta surgiu a partir, então, da explosão de uma estrela muito maior e se formou de maneira simultânea à formação dos demais planetas, inclusive do nosso Sol. Então, com o acúmulo de matéria, ele era extremamente quente, na verdade era uma bola de fogo. O Sol e todos os planetas no início eram assim, a matéria começa a se adensar, e pela a força da gravidade, pelo atrito dos átomos, acaba tendo muita radiação, então muito calor, só que os planetas não entram em combustão como entrou o Sol, porque não tem massa suficiente, a energia não é suficiente. Então, com o passar do tempo, eles começam a se resfriar, né? Porque a matéria começa a entrar em equilíbrio. Isso aconteceu com o nosso planeta, né? Ele começou, era uma bola de fogo, e com o passar dos milhões, bilhões de anos, ela foi se resfriando de fora para dentro. Então, o nosso planeta se formou de uma forma muito parecida com todos os outros planetas, inclusive estrelas. A única diferença é que o nosso planeta, né, não tem massa suficiente para queimar, para entrar em combustão como uma estrela. Então, com o tempo, ele começa a se resfriar. Pode ganhar uma crosta terrestre, dependendo, uma crosta, né, sólida, dependendo do seu tamanho, dependendo da sua temperatura, dependendo dos processos físico-químicos que acontecem na sua formação, na sua composição. Então, reparem que todos os planetas internos que estão próximos à nossa estrela são sólidos, acabaram ganhando com o tempo uma crosta. Já os planetas externos, que são muito maiores, né, eles se resfriaram, mas ainda não, até pela distância do Sol, eles não acabaram não formando esta crosta. A não ser Plutão, porque é muito pequeno. Então, a origem da nossa atmosfera, né, inicialmente ela não tinha oxigênio, a nossa atmosfera era composta só de
hidrogênio, nitrogênio, metano, gases, né, mais sofisticados, mas não tinha oxigênio. Tinha nitrogênio, hidrogênio, gás carbônico, mas não tinha oxigênio. O oxigênio surgiu em grande proporção a partir de aproximadamente 2,5 bilhões de anos. Se nosso planeta tem, então, 4,5, 4,6 bilhões de anos, teve que se passar praticamente 2 bilhões de anos para que começasse a ter acúmulo de oxigênio na nossa troposfera. A troposfera é uma camada, então, de ar que tem aproximadamente 10 quilômetros de espessura, onde os aviões, né, trafegam. De 10 quilômetros até 30 quilômetros, nós temos a nossa estratosfera, até 50 quilômetros, né? Então, de 10 até 50 quilômetros, nós temos aí a nossa estratosfera, onde os satélites é que giram, né? que usam esse pedaço aí. E na troposfera é onde fica o oxigênio. Já na estratosfera, nós temos o oxigênio já uma quantidade bem menor, e mesmo os outros gases já começam a ficar mais rarefeitos. E esses gases aí saíram a partir do interior do nosso planeta, que ele foi expelindo, né, os gases que iam se formando no interior do planeta para fora, por uma questão de pressão, e foi formando a atmosfera. Esses gases não escapavam por causa da força da gravidade da Terra. Então, eles acabaram se formando em camadas em torno, né, da matéria, né, dos materiais mais pesados. Já a mesosfera, onde fica o campo eletromagnético da Terra, onde fica a camada de ozônio, é a camada que fica além dos 50 quilômetros e vai mais ou menos até 80 quilômetros a partir do nosso solo. Na mesosfera, marca o limite de atração do nosso planeta. Ou seja, na termosfera, nós já estamos no espaço sideral. Os objetos já conseguem escapar da força gravitacional do nosso planeta. Então, um planeta, um asteroide, quando vai entrar para entrar em órbita do nosso planeta, ele tem que atravessar, né, a partir da termosfera, do espaço sideral, ele tem que atravessar a mesosfera, a estratosfera e a troposfera até chegar ao solo. Só que se ele entrar no ângulo reto, ele acaba se incendiando e queimando. Mesmo ele entrando de maneira oblíqua, isso já acontece. Por isso que todo asteroide, quando entra, ele se incendeia, né, e acaba se fragmentando e chegando ao solo em pedaços. A não ser quando ele é muito grande. Então, quando o asteroide tem alguns quilômetros, aí ele sofre o processo de fragmentação, mas como ele é muito grande, o pedaço que chega ao solo ainda é muito grande também. E aí acaba, né, acontecendo um cataclismo, como aconteceu já algumas vezes com o nosso planeta. A última conhecida pelo homem extinguiu os dinossauros. Mas é um evento raro, né, porque como nós temos a atmosfera protege, né, a nossa a litosfera, a nossa parte sólida. Isso não acontece com a Lua. Como a Lua não tem atmosfera, você repara que ela está cheia de crateras no seu solo, justamente pela falta da atmosfera que não protege, não fragmenta, né, os asteroides que entram em choque com o satélite. Já o nosso planeta tem essa proteção. Mas se o bólido for muito grande, ele ainda pode chegar com um tamanho bastante considerável à nossa parte sólida. As naves espaciais, elas têm que entrar num determinado ângulo, né, para o aquecimento não acabar destruindo a nave quando ela faz a entrada. Os ônibus espaciais respeitavam isso. Então, um ângulo limite de entrada,
onde a temperatura atinge um valor que a construção do ônibus, né, da espaçonave ainda suporta a temperatura. Da mesma forma que nós temos as camadas compondo a nossa atmosfera, nós temos as camadas compondo o nosso planeta. Então, nós temos aí uma camada de aproximadamente 70 quilômetros que compõe a nossa litosfera, ou seja, a nossa litosfera, na verdade, o que a gente chama de crosta terrestre, ela tem uma parte sólida, que tem aproximadamente 10 quilômetros, nas áreas menores, chegando a 70 quilômetros nas partes mais densas, seria uma casca de ovo, e depois nós temos uma camada de rochas, que pode chegar, em alguns casos, até 600 quilômetros. Ou seja, a nossa litosfera, né, tem 70 quilômetros, e nós temos mais 600 quilômetros de crosta, um total de aproximadamente 670 quilômetros, ou seja, variando de 0 a 670. E aí depois nós temos uma camada, que é o manto inferior, que vai de 70 quilômetros até 2.900 quilômetros, aonde as rochas que estão aqui estão derretidas por causa da temperatura. Ou seja, a nossa crosta ela está boiando em cima de magma, que é as rochas derretidas. Só que a nossa crosta ela não é inteiriça, é uma casca de ovo fragmentada em diversos pedaços. Então, esses pedaços ficam boiando, né, em cima desse magma. Esses pedaços que boiam, né, em cima desse magma é o que a gente chama, na geologia, de camadas de placas tectônicas. Então, as placas tectônicas ficam boiando em cima desse manto. E elas se chocam, se atritam, se separam, dando origem, então, aí, a terremotos, maremotos, cadeias de montanhas, dependendo se elas estão se chocando, se atritando ou se separando. Quando elas se chocam, formam cadeias de montanha como o Himalaia. Quando elas se atritam, a gente tem os terremotos, né? Quando elas se separam, a gente pode ter aí falhas como a de São Andreas e outras falhas que existem pelo mundo, né? Que também, né, causam terremotos, maremotos. Isso acontece também no leito do oceano, porque os oceanos também estão construídos em cima dessas placas tectônicas. O piso do oceano, né, dos nossos mares, é as placas tectônicas. Bem, de 2.900 até 5.100, nós temos, então, um núcleo externo que é de metais fundidos. E o núcleo interno que é sólido. Ou seja, o planeta vai se esfriando de fora para dentro. Mas por que então que isso aqui, o núcleo já é sólido? Porque os metais pesados acabaram se aglomerando no núcleo do planeta e esse metal está em movimento, que cria então os polos norte e sul, que também periodicamente mudam, se invertem, por causa justamente desse movimento. Acredita-se que eles sejam sólidos justamente por causa dos dipolos magnéticos, mas existem também alguns pesquisadores, cientistas que acreditam que também é um metal também que está no estado de plasma, não é totalmente sólido. E é isso. Ou seja, da mesma forma que nós temos camadas
atmosféricas, nós temos camadas na nossa estrutura do nosso planeta, camadas internas. Como eu falei, então, os continentes, eles boiam em cima das placas tectônicas, mas eles não têm o mesmo formato que nós conhecemos hoje, porque os continentes, né, a nossa crosta terrestre é dinâmica. Nós temos aí nesse slide, por exemplo, a representação dos continentes ao longo de milhares de milhões de anos. Então, nós começamos com o Pangeia, no Paleozoico, acredita-se que por volta de 250 milhões, 300 a 250 milhões, é que ela atingiu o seu formato principal. Antes da Pangeia, a gente teve outros continentes, mas o mais conhecido é a Pangeia, por volta de 250 milhões de anos. Mais ou menos por volta de 150 milhões de anos, né, a Pangeia deixou de existir para existir a Godawa e a Laurásia. Ou seja, a Pangeia se dividiu em dois pedaços de terra, um formado pela África com a América do Sul e o outro formado pela América do Norte, Europa e Ásia. Acredita-se que esses continentes tenham tomado uma forma mais definida por volta de 150 milhões de anos. Por volta de aproximadamente 100 milhões de anos, né, nós já começamos a ter o formato moderno, sendo que ele se estabilizou por volta de 65 milhões de anos. Então, repare que nesse último globo aqui, né, os continentes já têm uma aparência muito próxima do que temos hoje. Que já está no período Cenozoico. Eu estou falando de milhões de anos. Aqui, nós já tínhamos vida no planeta? Sim, a vida no planeta começou por volta de 450 a 500 milhões de anos, a vida complexa. Então, na Pangeia, nós já tínhamos vida em termos vegetais e em termos de animais mais simples, né? Por volta de 400, 350 milhões de anos, nós já tínhamos aqui anfíbios. Os dinossauros, né, que é a partir de 250 milhões de anos, eles viveram em todos esses continentes aqui, atingindo até 65 milhões de anos. O homem, né, ele só foi aparecer, o Homo sapiens, por volta de 300 mil anos atrás. Ou seja, o homem moderno, ele sempre conheceu a distribuição de continentes como está hoje. Porque se essa forma que atingiu o seu limite por volta de 65 milhões de anos, e o homem apareceu por volta só de 300 mil anos, né, então a gente acabou não conhecendo, né, outra forma dos continentes estarem. E não é estável, isso continua em movimento, ou seja, todo ano a América do Sul se afasta da África, a América do Norte se afasta da Europa. Ou seja, o Atlântico vai aumentando, né? Em algumas áreas chega até 5 centímetros por ano de afastamento. Né? Em outras áreas, 1 centímetro está se afastando, porque isso é dinâmico. Né? Os continentes se movem de maneira dinâmica. E aqui embaixo nós temos as eras, né? Paleozoico, Mesozoico, né? E o Cenozoico. As placas tectônicas, então, como eu falei, elas estão espalhadas por todo o globo, têm tamanhos diferenciados, e os continentes e oceanos estão construídos, têm seu solo em cima dessas placas. Então, nós temos aqui a placa antártica e temos todas as outras placas, ou seja, a crosta terrestre é como se fosse uma casca de ovo, mas é uma casca de ovo fragmentada. E os oceanos e continentes estão em cima,
né, dessas placas tectônicas. Então, reparem, por exemplo, que o Oceano Atlântico, ele está, parte dele na placa sul-americana, parte na placa africana e parte na placa norte-americana. Oceano Atlântico. A América do Sul está na placa sul-americana, né? O Chile, né? Aqui nós temos aqui a placa Nazca, a placa isso aqui, nós temos a Cordilheira dos Andes, que é justamente o encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. Elas se juntam e aonde elas se unem formam uma cadeia de montanhas, a ruga do choque entre as placas. Já aqui, a placa pacífica está se separando da placa norte-americana. Então, aqui nós temos a falha de San Andreas. Aqui nós temos uma cadeia de montanhas. Aqui nós temos o Himalaia, que é justamente o encontro entre essas placas. Ou seja, tudo está boiando em cima, né, dessas placas, tanto os oceanos como os continentes. E como eu falei, o atrito, né, o choque e a separação entre essas placas que faz com que haja terremotos, maremotos, vulcões. Então, da mesma forma que as placas se chocam, às vezes uma delas entra debaixo da outra, ou seja, a gente perde material, porque a que entra debaixo da outra acaba entrando no magma, né? O magma também sai através de vulcões, né? Ou através do oceano, liberando mais rochas que se solidificam e vão para a superfície. Aqui nós temos uma escala de tempo, onde dá para ter uma ideia melhor, né, da passagem do tempo. Então, aqui nós temos 4,6 bilhões de anos, quando o nosso sistema solar começou a se formar, e inclusive o nosso planeta. E aqui nós temos, né, 0,1 bilhão de anos, ou seja, os últimos 100 mil anos, né, onde o homem surge. Então, como eu falei, se o homem surgiu, os primeiros hominídeos surgiram há 300 mil anos, né? Então, nós estamos aproximadamente nesse tracinho aqui. Porque se esse quadradinho aqui equivale a 100 milhões de anos, significa, então, que 1/100º desse quadradinho é 1 milhão de anos. Então, se o homem está há 300 mil anos, a gente está em cima desse risco aqui. Todo o resto a gente não vivenciou como ser humano. Mas, para nós estarmos hoje no reino nominal, espíritos encarnados como homem, nós necessariamente, né, desde a emanação do divino como mônadas, nós passeamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até atingir o reino nominal. Ou seja, nós passamos por todas essas fases, ampliando a nossa consciência, até estarmos onde estamos hoje, rumando ao reino angelical. Em aulas futuras, isso vai ser detalhado. Reparem que o oxigênio começou a se formar há 2,5 bilhões de anos. Ou seja, antes a gente até tinha vida, a vida começou a surgir no nosso planeta por volta, não é bem vida, né? Mas os primeiros moléculas orgânicas começaram a surgir no nosso planeta por volta de 3,5, 3,4 bilhões de anos, né? Ou seja, no Arqueano, em termos arqueológicos. Já os seres mais complexos começaram a aparecer só depois que o oxigênio, né, começou a ser liberado para a atmosfera. E aí a gente começou a ter, então, o aumento da camada de ozônio, que protegeu a vida dos raios ultravioletas, dos raios X emanados pelo Sol, e também houve o acúmulo de oxigênio na atmosfera. Então, até esse momento, a gente só tinha vida muito simples, né, nos oceanos,
né? Algas, principalmente, invertebrados, como estrelas do mar, que plantas aquáticas que produziam, então, oxigênio, começaram a fazer fotossíntese e liberando, então, o oxigênio, né, para a atmosfera e os oceanos. Os animais mais complexos começaram a surgir, né, por volta de 1,5 bilhão de anos atrás, sendo que eles começaram a popular a crosta terrestre, os primeiros anfíbios, né, por volta de 500 milhões de anos atrás, né, 400 milhões de anos atrás, aqui, então. Ou seja, os continentes começaram a ser populados nessa região aqui. Todo o resto foi uma preparação para que isso pudesse ocorrer aqui. Aqui uma outra tabela, que também dá para a gente ter uma ideia, né, da evolução do nosso planeta e da vida no nosso planeta. Então, repare que os primeiros seres, como eu comentei, começaram a aparecer há 2,8 milhões de anos, bilhões de anos, que aqui é 2.800 milhões de anos, ou seja, 2,8 bilhões de anos atrás, os primeiros seres mais sofisticados, né? Agora, vertebrados, ou seja, seres com ossos, com coluna vertebral, começaram a surgir por volta após os 500 milhões de anos. E eram ainda seres bem simples, né? Já por volta de 245 milhões de anos, né, no Mesozoico, começou então a ter o boom de população da crosta terrestre, porque até então a vida se desenvolvia, tanto a vida aquática como a vida na terra desenvolvia-se nos mares, era toda aquática. Então, tanto os peixes como as plantas só existiam, né, no Paleozoico, nos oceanos. Quando foi para o Mesozoico, aí sim a vida começou a aparecer na crosta terrestre. Os primeiros insetos e plantas começam no Paleozoico, né, por volta aí de 300 milhões de anos. Repara que aqui, nesse outro gráfico aqui, nós temos, então, a evolução, né, da vida no nosso planeta de outra forma. Então, nós temos aqui o pré-cambriano, que seria essa na cor abóbora aqui, a paleozoica, que seria no amarelo, a mesozoica era a mesozoica, que seria esse verde abacate aqui, a cenozoica, que seria esse rosa, e, por último, a cenozoica quaternária, ou seja, a cenozoica quaternária, que é o azul, que no final surge o homem. Repara, então, que na primeira fase, né, nós praticamente não tínhamos vidas, ou seja, no pré-cambriano, né, o que aparece de vida aqui são vidas primitivas, na verdade, primeiras moléculas, né, por volta aí, de 2,5, 2,6, né, que começa a aparecer moléculas mais complexas com RNA, que conseguem se replicar. Porque até entre 3,5 e 2,7, nós temos só aminoácidos, algumas moléculas orgânicas baseadas em carbono, mas que ainda não pode ser considerada como vida porque não se replicam, as células não têm organelas, nem nada mais. A partir de 2,7 bilhões começa a aparecer, então, essas células unicelulares ainda, mas já com organelas, já com RNA, capazes de se replicar. A vida continua a evoluir, né? Começa a aparecer as primeiras algas e bactérias, e aí começa a ser produzido oxigênio pela fotossíntese. Então, a partir dessa parte aqui, começa, então, a ter um oxigênio com a profusão maior, inclusive na atmosfera. Bem, aqui nós temos, então, as trilobitas,
protozoários de esponja ainda, né, no mar, vida marítima, marinha ainda, os primeiros peixes há 500 milhões de anos, ou seja, a vida na Terra começou a aparecer através das plantas há 420 milhões de anos. E aí os anfíbios, por volta de 350 milhões de anos, os insetos depois, né, para mais ou menos há 230 milhões de anos, né, começar a aparecer os animais mais complexos, os primeiros mamíferos e os dinossauros. Os homens, né, os primeiros seres hominídeos, né, começaram a aparecer por volta de 20, 25 milhões de anos. Né? Mas seres, né, que mais próximo da família dos humanos, o Homo erectus, o Homo habilis, o homem de Neandertal, o Homo sapiens, é só a partir de 2 milhões de anos. O Homo sapiens, na verdade, surgiu a partir de 300 mil anos. Ou seja, o Homo sapiens é muito recente. É muito recente. Bem, como se deu, então, a origem da vida, a evolução dessa vida? Quer dizer, o que startou, né, essas vidas, de simples até mais complexas? Como que surgiu as primeiras moléculas vivas? Aí tem a ideia do criacionismo, mais afeita às religiões, a panspermia, a vida veio de outro planeta e não um divino que atuou diretamente, a biogênese, a vida surge sozinha. Essa biogênese é uma teoria morta, porque teve experimentos como de Derrida e de Pasteur que provaram que a vida só surge a partir de outra vida, ela não surge do nada. A panspermia é uma hipótese ainda, né, considerada válida, né, porque é possível que esses asteroides, quando caem no nosso planeta ou em outros planetas, eles sejam objetos que transportam moléculas orgânicas de um local para outro local. Já o criacionismo, a ciência, né, não vê como algo possível, né? Ou seja, um divino, né, criando tudo. Então, as ideias aceitas hoje é a evolução das moléculas orgânicas mais simples até a vida complexa que temos hoje. Oparin, né, então, nós temos a hipótese de Oparin, da Terra primitiva, onde você tinha as condições necessárias para surgir as moléculas orgânicas, aminoácidos mais complexos, e o experimento de Miller, né, validou essa teoria, essa hipótese de Oparin, porque ele conseguiu em laboratório, Miller conseguiu em laboratório reproduzir as condições iniciais do nosso planeta de forma tal que surgissem os primeiros aminoácidos, as primeiras moléculas orgânicas mais complexas que permitem, de acordo com a teoria da evolução, né, o aparecimento com o tempo de moléculas que se reproduzem, conseguem se replicar, formando aglomerados cada vez mais complexos, até o surgimento, né, de seres mais complexos, compostos de múltiplas células. Essa teoria é a biogênese, ou seja, a gênese biológica. Então, a hipótese de Oparin, né, comprovada através desses experimentos, dão a razão para que a biogênese seja a ideia mais aceita hoje. Aqui, então, nós temos experimentos de Derrida e de Pasteur que negam a existência da biogênese. Vida só nasce de vida, que é através da evolução, que é a biogênese.
Então, a biogênese se contrapõe à biogênese. A panspermia até hoje não se comprovou em nenhum fragmento, em nenhum meteorito, né, que houvesse algum tipo de molécula orgânica, mas não, como não se provou que isso é impossível, né, ainda é uma teoria válida. O criacionismo da vida surgir através do advento divino nem é considerado pela ciência. Então, o experimento de Hidai comprova isso, né? Então, um pote com carne, as moscas acabam acessando a carne e acabam surgindo os vermes da mosca, mas se você tampar, a carne fica lá íntegra, porque não tem como vida surgir do nada. Se você proteger a carne, mas com uma película que permite a entrada de ar, né, a gente percebe que as larvas surgem, né, porque as moscas depositam as larvas nessa região, ou seja, não é a carne que gera as larvas, a vida não é espontânea, né? E não é o ar que evita que isso aconteça. Na verdade, é a atuação das moscas que permite que isso aconteça. O Pasteur comprovou isso também, né, através de um depósito de um líquido, um caldo